Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a gente abre aí o nosso terceiro encontro do nosso primeiro seminário web do PPG Ciambi, e hoje a gente tem a honra, né, de ter conosco aqui um professor que é nosso professor, junto com a equipe, né, dele, que esteve junto com o trabalho de hoje, e a gente vai, então, ter, então, a honra de estar falando sobre a temática trabalhada por ele, e ele vai explicar melhor sobre o que eles vão trabalhar, então. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao professor Denival por ter aceito esse convite, a todos que estão na equipe, né, por estarem aqui conosco, e gostaria de dizer também que, para a certificação dessa atividade, seria importante que vocês colocassem o nome de vocês completo aí no chat, tá? E aí eu vou passar, então, a palavra para o Túlio, que vai ser o mediador dos trabalhos de hoje, tá? Então, muito obrigada a todos os palestrantes, obrigada a todos que estão aqui nos prestigiando no nosso seminário, e um bom trabalho a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Com imenso satisfação e alegria, a gente recebe o professor Denival, mais o professor Vinícius, a professora Kênia e o doutorando Regis para esse evento, né, esse nosso terceiro encontro do primeiro seminário web. E eu vou fazer aqui uma apresentação dos palestrantes de hoje. Primeiramente, vou falar aqui do professor Denival. O professor Denival possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em História pela Universidade de Brasília. Atualmente ele é professor adjunto da UFT, da Federal Tocantins, né? É docente no PPG Ciambi e também no PPG CULT, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea da América Latina e Caribe, atuando nos seguintes temas: literatura e história, oralidade, cultura e escrita. O professor Vinícius, vou pedir para ele dar um alô, só para todo mundo vê-lo. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Boa tarde. Professor Vinícius possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Geotecnia e Construção Civil pela UFG também, e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente ele é docente do curso de licenciatura em Geografia da UFT e membro do grupo NEUSA, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saberes e Práticas Agroecológicas. Atua também como professor colaborador do programa de pós-graduação do PPG CULT, né, Estudos de Cultura e Território. Tem experiência em trabalhos envolvendo conflitos ambientais, territoriais, cartografia e comunidades tradicionais. Vou pedir à professora Kênia para dar um alô. Ela já está aí? Ainda não, né, Denival? Boa tarde. Ela está aqui. Eu ouvi ela. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Vai ser um prazer conversar com vocês nessa tarde. Professora Kênia, ela é licenciada, bacharelada, mestra e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Docente do curso de Geografia da Universidade Federal de Tocantins, né, no campus de Araguaína, nas seguintes atividades: docente, membro do núcleo docente estruturante e coordenadora do laboratório de ensino e práticas em geografia. É coordenadora e professora do programa de pós-graduação em estudos de cultura e território, o PPG CULT, da UFT. Também atua como pesquisadora do núcleo de pesquisa, extensão e práticas de saberes agroecológicos, o NEUSA. Tem experiência na área de ensino, formação de professores, cartografia, aprendizagens criativas, educação indígena, quilombola, etnias, cultura, identidades e território. Agora eu passo para o doutorando Regis. O Regis, pode dar um alô aí, Regis? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui discutindo essa temática com vocês. O Regis, ele é graduado em Geografia, com ênfase em licenciatura pela Universidade Federal Tocantins, tem mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente ele é doutorando em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais da UFG
e desenvolve pesquisas sobre rede urbana, violência urbana, cidades médias e pequenas. É membro do Grupo de Pesquisa e Estudos Geográficos da Amazônia e do Tocantins, GEGATO. Bom, então, feita a apresentação dos 4 palestrantes do dia, eu digo a todos que teremos aí por volta de 40 minutos de atividade, né, em que eles vão falar sobre o tema a ser abordado. Ao final, a gente vai abrir, então, o espaço para as perguntas e debates. As pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas, podem se inscrever pelo chat. Eu já vou fazer aqui a anotação e a listagem, e assim, posterior à apresentação, a gente vai fazendo as perguntas de acordo com a ordem de inscrição. Acho que a gente pode manter a mesma dinâmica do último encontro, em que as pessoas, caso queiram, claro, fica aberto o microfone para falarem, nem fazer as perguntas diretamente, e se houver necessidade ou preferência, a gente pode fazer a leitura diretamente para o pesquisador a ser questionado. Então, pessoal, eu passo a palavra para vocês e fiquem à vontade para compartilhar a apresentação e a gente dá início às atividades de hoje, tá? Muito obrigado novamente por todos comparecerem e com certeza vai ser muito bom ouvir vocês falarem aí sobre Covid no Tocantins. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu vou passar para o Vinícius, para ele fazer uma pequena saudação, porque hoje é o dia da geografia, do geógrafo, e para ele colocar aí o nosso slide. Bom, pessoal, eu vi que tem alguns colegas da geografia, né, além de Kim e Regis, que estamos juntos no texto. Eu vi que tem o Lucas também, que é um parceiro de uma data. Encontramos pela primeira vez no Simpósio de Geografia Física, e agora estamos conversando aí pela UFT, né? Vou encontrar um colega. Bom, se tiver outro, manda um abraço, né, nesse momento de troca de experiências, porque é um dia hoje de reflexão sobre a nossa atuação, né? Que ela é uma atuação profissional, técnica, científica, mas também uma atuação política, né? Então, vou abrir aqui os slides agora, para a gente começar a atividade, tá? Só compartilhar a tela aqui. Bom, pode seguir, Danival. Então, vamos começar, então, a apresentação do trabalho. O título do trabalho, então, é Notificando o Medo, Cartografia e Percepção da Covid-19 na Malha Rodoviária da porção norte dos vales dos rios Araguaia e Tocantins. A gente vai dividir o trabalho, somos 4 autores, e a gente preza muito o trabalho em equipe, então não apenas na concepção, na pesquisa, na análise, mas também na apresentação. A gente vai dividir o tempo entre nós 4, para que todos possamos falar. Eu vou fazer mais uma apresentação e contar um pouquinho da história dessa pesquisa, já que nenhum de nós, talvez tirando o Regis, tem experiência com pesquisa em geografia da saúde, digamos assim, né? Então, essa pesquisa surgiu como? Nós somos do Neusa, eu, Vinícius e Kênia, e agora temos o Regis aí, que é o nosso membro honorário. O Neusa é o núcleo de agroecologia aqui do campus. E nós começamos, quando a pandemia estourou lá por volta do dia 15 de março no Tocantins, nós começamos a fazer uma série de materiais para, levar informação para as comunidades quilombolas e camponesas que nós acompanhamos aqui na região de Araguaína, esse centro-norte do estado. E nesse material de informação sobre a pandemia, sobre como evitar, né, o contágio, a gente começou a usar uns mapas, a fazer uns mapas que o Vinícius produzia, a Kênia fazia edição dos vídeos, né, a gente fez algum material bem lúdico, e nós começamos a perceber que, à medida que a gente ia atualizando o material, né, o Covid, né, estava espalhando das cidades núcleo, né, dessa região norte dos vales do Rio Araguaia e Tocantins, Imperatriz, Marabá e Araguaína, para as cidades menores e para as cidades ainda menores, e aí percebemos uma conexão muito clara com a malha rodoviária, né. Bem, então foi aí que, digamos, o grande gargalo, a grande questão que apareceu para a gente foi que havia claramente a entrada da pandemia pelos centros regionais, né, pelos núcleos regionais, são as cidades que têm aeroporto, que é Marabá, Imperatriz, Araguaína, Paraupebas,
E aí, num segundo momento, estava havendo uma disseminação rodoviária, né, pela malha rodoviária. Então, falta só nesse outro, Vinícius. Pode pôr o da malha rodoviária, nesse próximo. Nesse slide, tem um mapa com a malha rodoviária dessa região, que a gente chama de porção norte do rio, dos vales dos rios Araguaia e Tocantins, dá para ver claramente, né? A gente vai detalhar essa expansão, né, no decorrer da apresentação, mas foi basicamente essa percepção de que de uma entrada aeroportuária, né, ela se espalha através dos fluxos sociais e econômicos que são muito intensos na região, entre as cidades núcleo, né, e as cidades menores e as cidades ainda menores. Bem, então, o que a gente começou a fazer? A partir dessa percepção, né, que foi uma percepção coletiva, a gente convidou o Regis, que também estava refletindo sobre isso, né, para construir a pesquisa, coletar os dados, e produzir análise e produzir o texto. Bem, então a gente utilizou basicamente duas metodologias, né, a primeira delas foi a cartografia, então a gente ficou coletando, o Vinícius vai detalhar isso, mas a gente ficou coletando dados sobre as notificações, nas secretarias estaduais do Pará, Maranhão e Tocantins, e nas secretarias municipais também, né, durante esse primeiro momento da pesquisa, que é até o dia 1º de maio. E depois a gente, para entender melhor como que as pessoas estavam, né, se relacionando com a pandemia, a gente fez um formulário, e nós distribuímos esse formulário online, tentando fazer com que esse formulário fosse preenchido por pessoas de toda essa região, que nós chamamos região dos vales dos rios Araguaia e Tocantins, porção norte, né, e foi preenchido por mais de 150 pessoas. A professora Kenny vai detalhar e analisar esses dados, né, e aí o que a gente começou a perceber? Que nessa região, né, a gente começou a levantar a seguinte hipótese: nessa região, que nós chamamos de região de porção norte dos vales dos rios Araguaia e Tocantins, ela é uma região que historicamente é um entroncamento, né? Historicamente, desde o século XIX. Então, os rios Araguaia e Tocantins, desde o século XIX, são os rios de navegação. Eles inicialmente são as artérias e as estradas, digamos assim, naturais da região, né, que alimentam o comércio entre o Tocantins, com cidades como Porto Nacional e Belém, mas também cidades que vão ser fundadas às margens do rio Tocantins, por causa desse comércio, como Carolina, mas também até Goiás, então, através do rio Araguaia. Então, inicialmente, esse fluxo é fluvial, né, mas posteriormente, principalmente a partir da década de 60, com a construção da Transamazônica, da Belém-Brasília, né, e da urbanização Denival, dessa região, quer dizer, o seu áudio está você cria bastante, viu? Uma região extremamente densa do ponto de vista de conexões rodoviárias, mas urbanas também. Então, numa região que tem mais ou menos, pegando a Araguaína como centro, 300 que ele tem enorme de PIB per capita. Ali ele fala, dado foi aceito de falar. Ele foi ação, meu filho. Tá ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, ficou melhor. Tá. Eu acho que seria bom todos manterem os vídeos desligados
porque aí a gente melhora a transmissão. Tá. Bem, Seu não, Dernival. Quem estiver falando, a gente... Seu não. tá bom. Só os dos demais, que não estiver falando, desliguem os vídeos. E aí, quem tiver com a palavra, fique com o microfone e o vídeo ligado. Certo. Obrigada. Então, só para terminar, para passar para o Vinícius, então, a gente, eu não sei se eu já falei isso, não sei se vocês escutaram, mas em torno de Araguaína, no raio de 300 quilômetros, né, você tem uma população em torno de 1.800.000 habitantes, né, é uma região de entroncamento, né, entre a BR-153 com a Transamazônica, né, e com várias estradas regionais e estradas mais locais, e é uma região de extenso fluxo, né, o Regis vai falar mais disso ao final. Essa primeira versão da pesquisa foi aceita na revista IGEA, da UFO, e uma atualização posterior com os dados até junho, final de junho, foi aceita para ser publicado num livro sobre cartografia da pandemia na América Latina, no México, na Universidade Hipócrates. Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius, para ele seguir a apresentação. Deixa eu só ver se meu microfone está ligado. Ah, meu microfone está ligado. Perdão, pessoal, vou só retomar aqui. Estava olhando se o microfone estava ligado e se a câmera também estava. Vamos lá. Bom, quando a gente começou a fazer o trabalho, né, esse entendimento, essa apresentação que o Dernival fez, de fato, é bem evidente mesmo, a gente teve essa preocupação, a gente começou a ter um trabalho muito mais lúdico, né, e aí depois eu percebi algumas questões para virar o artigo. Então, os primeiros trabalhos começaram no dia 4/4, né, 4 de abril, mas aí a gente pegou e começou a trabalhar no dia 5, de forma mais organizada, de forma mais sistematizada, para compor essa análise que a gente está fazendo, né? E aí, como começamos pela cartografia, existiam alguns métodos de representação cartográfica que a gente poderia utilizar, né? Em alguns lugares, em alguns estados, o pessoal está utilizando o método de representação zonal ou poligonal, que é manchar o município de vermelho, verde, amarelo, né, de acordo com a intensidade dos casos. Para nós, o nosso trabalho, nós entendemos que existia uma relação direta com as localidades, né, com os sítios ou com as cidades, com as sedes municipais. Então, por isso, né, o nosso trabalho, eu até conversei com o professor de Porto, da cartografia de Porto, o professor Adolfo, o nosso trabalho, dele também tem essa metodologia, né, a gente estava conversando, de trabalhar com representações pontuais, né, então são pontinhos que você vai ver dentro do mapa, que vai ficando cada vez maior, e esses pontinhos vão facilitando a representação de que cada localidade tem em relação aos dados numéricos do coronavírus, né, dos casos de coronavírus. E aí a gente vai percebendo que algumas coisas estão no mapa e outras não, né. Por exemplo, existem uma série de municípios aqui dentro, vou tentar ativar aqui o laserzinho. Existe uma série de municípios nessa região, nessas porções todas, que não estão aparecendo aqui agora. É porque o professor Vinícius, Dernival, Kenny, Regis esqueceram? Não, na verdade não é isso. É porque a cartografia também tem esse elemento de selecionar o que vai para o mapa e o que não vai. Então, na verdade, a gente fez uma escolha de colocar no mapa os locais em que estavam acontecendo os casos de coronavírus, para entender como é que se dava o avanço desses casos. Tá? Uma outra diferença também é que se a gente olhar, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, existem grandes mapas mundiais sendo elaborados, né, com os casos de coronavírus, em que não colocam o nome das cidades, né? Inclusive, esses mapas, dados internacionais, são feitos assim. Isso é uma qualidade de dado que geralmente é representada em plataformas web. Quando a gente vem para mapas que vão para trabalhos que são acabados, né, ou produtos que são finalizados, aí finalizado no sentido de impressos, né, exportados, e faz um recorte, a gente teve a escolha de colocar o nome das cidades para facilitar o entendimento da dimensão espacial, especialmente porque a gente quer ampliar essa discussão e mostrar a especificidade da região do norte do Tocantins e dos vales do Araguaia e do Tocantins. Tá? E um outro cuidado é que todos os pontinhos aqui têm um tamanho proporcional, então existe uma proporcionalidade, a gente chama na cartografia de método de representação proporcional, né, que cada número de casos de coronavírus, ele aumenta o tamanho do nosso ponto, né? Então, um caso de coronavírus é um pontinho pequenininho. A Ceilândia aqui, por exemplo, está com, acho que é um caso, né?
Então, é um ponto bem pequeno. Já quando chega no nosso último caso, que foi os 165 casos, é um círculo bem grande, né? Então, percebam que no dia 5 do 4, quando nós começamos, Palmas ainda tinha tinha 12 casos, Araguaína tinha 4, Imperatriz e Paraupebas e Marabá tinham 2. Então, aqui, todo mundo aqui com 4 ou 2 casos, né? Então, Palmas era o local que tinha mais casos na região, nessa região de análise. Já no dia 21 do 4, a situação muda um pouco, né? Começa a intensificar no contexto federal uma disputa política muito forte entre o Ministério da Saúde e o presidente da República, né? Naquela época, o Mandetta ainda estava no Ministério da Saúde. Então, uma representação muito forte uma disputa muito forte, e vários municípios entrando nessa disputa, né? Que é aquela disputa da abertura do comércio, porque isso poderia prejudicar uma série de segmentos da sociedade, e Araguaína, de forma muito rápida, aderiu a esse discurso e abriu bastante o comércio, né? E aí a gente começou a se preocupar ainda mais, já estava muito preocupado, né? E começou a se preocupar ainda mais, por quê? Porque Araguaína, quem é da cidade, sabe muito bem que tem um contexto de dinâmica social, de dinâmica de mobilidade de pessoas, que está muito relacionado com Imperatriz, Marabá e Paraupebas, né? Essas cidades, por exemplo, as pessoas da cidade buscam um serviço de saúde de Araguaína, que por sua vez pega voo saindo de Araguaína, sai de Araguaína de ônibus, de carro, vai pegar voo em Imperatriz ou em Marabá. Existem algumas conexões que saem de Imperatriz ou de Marabá. Então, as pessoas que estão nessas 3 cidades, né, se deslocam entre essas cidades com muita naturalidade. E ainda existe uma conexão, do ponto de vista dos empreendimentos de mineração, entre a Açailândia, que é no Maranhão, e Paraupebas, que é no Pará. Né, e isso passa pelo Tocantins. Então, essas cidades todas estão muito conectadas. E, se nós observarmos também o caso de Balsas, está muito conectado com Campos Lindos, no Tocantins, né? Então, todas as cidades, elas têm uma dinâmica muito forte. E pela infraestrutura existente ser basicamente viária, entre essas cidades, naturalmente, na rodovia é onde as pessoas estão circulando. Se as pessoas estão circulando, os casos de coronavírus vão estar mais próximos na rodovia, né? Estão mais diretos na rodovia. Então, a gente começou a se preocupar muito e aí a gente formalizou o texto mesmo. Falou, não, acho que aqui estamos numa condição em que é muito importante a gente divulgar esse dado. E logo em seguida, acirra essa disputa, e Araguaína, nesse momento aqui, decide, além de abrir o comércio, abrir também as academias e restaurantes, né? Dizendo eles com medidas de segurança. Então, as coisas começam a ficar um pouco mais intensas, e a gente acende um alerta, né? Falando, olha, Araguaína um crescimento muito rápido em Imperatriz e Paraupebas. Imperatriz e Paraupebas, eles estavam num ritmo de crescimento realmente bastante forte. A gente observar, enquanto Araguaína tem, acho que aqui ela estava com 6 casos, e Paraupebas estava com 38 e Imperatriz com 47. A gente estava vendo isso crescendo, porque o acompanhamento era diário, né? E aí, no caso de Imperatriz, eu estava tranquilo de se confirmar, mas no caso do Pará, surgiu uma série de dúvidas. Por quê? Marabá, por exemplo, não apresentava um crescimento contínuo de casos, né? E aí, o que acontece? De repente, eu fui olhar nos dados do estado do Pará, com os dados da prefeitura de Marabá, e os números estavam diferentes. E aí abriu um outro alerta, né, que além do problema do coronavírus, a gente começou a perceber que os municípios do estado do Pará não estavam lançando os números de casos de coronavírus na plataforma estadual. Então, a nossa preocupação, que começou com a análise das secretarias estaduais de saúde, tanto do Tocantins quanto do Maranhão e do Pará, começou a ter que filtrar município por município. Então, no Tocantins, eu fui olhando município por município, percebi que alguns municípios notificavam o estado do Tocantins com a numeração certa, ou com a enumeração, os municípios do estado estavam batendo a numeração. Em alguns casos, inclusive Araguaína aconteceu isso. Havia, por exemplo, Araguaína informar uma numeração e o Tocantins informar outra numeração de casos, porém a diferença era de um caso apenas. Isso aconteceu com Araguaína e Tocantinópolis.
No Maranhão, eu não vi essa diferença. Todos os casos, todos os números informados pelas prefeituras batiam com as informações prestadas pelo Estado. Já no Pará, a diferença é abissal, assim, de chegar ao ponto de Marabá informar 15 casos e na prefeitura, e no Estado você chegar lá tem 25. E depois isso mudar de um dia para o outro. Então, o que aconteceu? Que os casos do Estado do Pará, que são todos esses casos aqui, teve que ser feito município por município, né? E teve um outro problema, né, que é muito comum nas cidades médias e pequenas, que esses municípios têm uma infraestrutura de dados muito limitada. Então, a organização das informações é bastante limitada. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que procurar dentro do site da prefeitura onde eles estavam informando isso, porque muitas vezes a informação não estava no site oficial da prefeitura, e sim nas redes sociais. Então, a prefeitura tem uma página no Facebook ou a página no Instagram em que ela informava os dados oficiais de coronavírus por essas páginas. Então, eu tinha que entrar no site da prefeitura, depois no Facebook, depois no Instagram de cada prefeitura, para tentar achar esses dados. E aí, praticamente, eu desconsiderei os casos informados na rede estadual. Mas, mesmo assim, eu ainda ia na rede estadual para poder ver caso algum município não estava sendo considerado. Surgiu um município novo com caso de coronavírus. No informe estadual era mais fácil de achar. Depois que eu via no informe estadual, eu corria para a prefeitura e tentava achar esses dados, né? Então, a busca pelos dados também foi um problema significativo. Já no dia 1º de 5, que é o nosso último recorte, né, nossa última abordagem, porque o trabalho foi enviado para a revista IGEA no dia 2 do 5, nosso último trabalho, nós vimos um contexto bem diferente. Por quê? Diferente do dia 21 do 4, a gente percebia, por exemplo, a Araguaína com dados inferiores a Palmas, né? Imperatriz e Paraupebas com numeração próxima, mas ainda um número relativamente baixo. Quando a gente passa para esses um pouco mais de 10 dias, a gente percebe que a Imperatriz aumenta muito o número de casos. A Araguaína, ela praticamente ultrapassa o número de casos de Palmas, mesmo Palmas tendo numeração maior, e a gente percebe uma concentração de casos de forma muito, muito direta nessa porção aqui dos vales, né? Os números de casos aqui aumentam de forma bastante grande. E isso causa para a gente uma preocupação, né? Que a nossa hipótese estava sendo confirmada, que a nossa hipótese inicial é que esses municípios tinham caso de coronavírus, né? Eles têm uma dinâmica social muito forte, muito articulada, né? Por uma série de serviços e produtos, e à medida que o tempo vai passando e as autoridades públicas municipais permitem a abertura do comércio, né, das atividades e serviços, as cidades elas passam a aumentar de forma absurda o número de casos. E aí as crises começam a surgir, né? E nesse contexto, uma condição interessante que apareceu é que Marabá, que estava informando muito poucos casos, passa a ter um crescimento muito rápido. Né? Marabá, que tinha 6, 10 dias depois, passa a ter 37. Né? Então, sim, a numeração, os dados municipais passam a crescer de forma muito absurda. E alguns municípios que são muito pequenos, a gente abaixo de 5 mil habitantes, começam a aparecer no nosso levantamento, que traz também um grande problema, né? Acho que o resto depois vai dizer que esses municípios pequenos, por exemplo, têm baixa infraestrutura de serviços públicos, né? Especialmente serviços hospitalares. Então, eles ainda sobrecarregam ainda mais os serviços públicos dessas cidades núcleos, né? Ou cidades maiores da região, né? Então, a gente começa a perceber que existe caso de coronavírus na porção central do estado, mas que a dinâmica de aparecimento, de surgimento desses casos está muito mais concentrada na porção centro-norte, na porção norte, ou na região do Bico, que o pessoal chama, né, daqui do Tocantins. E aí, no diálogo que a gente fez, né, e aí mandou para a revista concordou com as nossas informações, mas depois eles falaram assim, olha, mas eu queria saber qual é a proporção, qual é o risco de contágio de coronavírus, né? Como é que a gente compara isso com outras regiões do país e tal? Porque já naquele momento, uma discussão no contexto nacional de que os casos de coronavírus estavam saindo das capitais e interiorizando, né, no país. Então, o que a gente fez? A gente pegou e fez uma proporção do número de casos de coronavírus para cada 100 mil habitantes. E aí o círculo muda de posição, né? Os pontos que estavam no centro-norte do Tocantins e Paraupebas, um destaque para Marabá e Palmas,
ele vai praticamente do lado do Pará, né, seguindo ali Banac, Xinguara, Canaã do Carajás, Imperatriz, e Taboacão chama a atenção de forma absurda, né? Mas o que houve, né? Porque o que a gente fez? Poucas cidades aqui do norte do Tocantins têm mais de 100 mil habitantes, né? Só que a gente aplicou a mesma proporção caso cada cidade dessa tivesse 100 mil habitantes. Então, Taboacão, acho que tem 2.500 habitantes, se não me engano, segundo a estimativa do IBGE de 2019. Se ela tivesse 100 mil habitantes, quantos casos ela teria se fosse essa mesma proporção? Então, Taboacão, ela chega a ser, dos dados levantados, das cidades levantadas, o primeiro lugar, né? Porque ela tem um pouco mais de 2.500 habitantes ali, e tem muitos casos, acho que tem 5 casos, né? 6 casos, coisa assim. E aí ela dava uma proporção de mais de 150 casos para cada 100 mil habitantes. Banac, que é uma cidade que eu não conhecia, né? Eu conheci agora, por exemplo, essa via que chega até Banac, ela é uma via vicinal, ela é uma rodovia não pavimentada, né? Ela é a segunda maior número de casos, né? Com mais de 120 casos para cada 100 mil habitantes, caso ela tivesse 100 mil habitantes. Já as cidades maiores, elas estão numa condição um pouco menos difícil. A primeira que aparece das cidades maiores é Parauapebas, que de fato cresceu muito no número de casos, e a gente sabe a gente foi informado que as atividades de mineração não foram interrompidas durante a pandemia, né, de Parauapebas, e Imperatriz também foram os únicos que tiveram ali entre os 7 e 8 primeiros casos, né? Então, para dar um tempo depois para a gente discutir mais, eu vou interromper minha fala aqui agora e vou passar para os meus colegas. Agora é a Kim. Então, dando, né, continuidade aqui a esse diálogo, a partir da espacialidade das representações, nós gostaríamos de entender um pouco melhor como essas pessoas estavam se relacionando com essas informações. E aí foi quando nós preparamos esse formulário com 21 questões, pensando primeiramente entender como era Araguaína, porque a gente pensou no nosso público mais próximo, mas também desse entorno, já que estava, né, tão significativo. Nós distribuímos por redes sociais próximas, né? E nós atingimos um universo de 100 pessoas. 151 pessoas responderam o nosso questionário. Sendo 100 respondeu o questionário de Araguaína, né, residentes em Araguaína e em torno da cidade, e o restante nas cidades em torno. Tivemos cidades de Imperatriz, Marabá, Parauapebas, esses centros onde nós já estávamos investigando essa situação. E uma das questões que havia sido já muito divulgado na mídia e nos outros estudos era como o medo, né, estava se dando pelo esse número de informações, por conta de, né, foi um período, principalmente esse mês de maio, de março, abril, nesse conjunto inicial de muitas informações. Nós víamos na mídia aberta praticamente 24 horas de informação, pautas específicas sobre o Covid. E aí nós queríamos entender como que essas informações estavam chegando e também os protocolos oficiais, os decretos dos municípios, cada município tentando articular com a sua realidade as melhores medidas, né, medidas mais severas, medidas de conscientização, medidas que estavam aí à tona. Então, a gente começou... Parou a apresentação, Vinícius? E aí a gente conseguiu fazer o levantamento. Pode passar para o próximo. Pensando aí numa metodologia de palavras-chave, como essas palavras iam se comportar diante
dessas pessoas. Então, era uma pergunta aberta e as pessoas iam colocando essas informações. E aí a gente percebeu, né, ao tratar os dados, que a morte era, né, a primeira palavra que vinha na cabeça, principalmente por esse número de informações que estavam sendo disponibilizadas. Posteriormente, o medo, posteriormente a palavra isolamento, porque além de ser a palavra do momento, era tanto pelos órgãos públicos quanto privados, quanto pela mídia, era, né? E contando que isolamento é algo muito difícil para o brasileiro, né? Se nós pensarmos dessa forma. Nós temos, assim, uma facilidade de nos reunirmos, de grandes aglomerações, de estar muito próximo, né? Tanto no recinto mais restrito, familiar, mas no público também. Então, essa questão do isolamento chamou muita atenção e ela estava em igualdade com a palavra medo. Porque também o medo do isolamento, ninguém estava familiarizado com essa relação de saúde pública que era necessária. A doença também é outra palavra que apareceu com muita ênfase, e saúde. Todos queriam saúde, queriam cuidado, queriam, né, cuidar da sua família, mas nós percebemos que a palavra máscara foi bem menor do que as demais, só 15%, e era o que estava sendo instituído, né, e replicado aí nos meios de comunicação como a forma de prevenção, além do isolamento. Podemos verificar que a economia, 13% só dos entrevistados tocaram nesse assunto. Então, quer dizer, o medo, o cuidado e as evidências de uma nova situação cotidiana era muito mais presente. No próximo slide, isso para Araguaína, nós mantivemos as mesmas palavras, né, o mesmo processo, mas as respostas foram outras. Mas permaneceu medo e morte e isolamento dentro do rol. Mas apareceram outras palavras com mais presença, álcool gel, né, vírus. A máscara foi citada da mesma forma que foi citado para Araguaína, porque a questão da máscara é muito, né, incomoda, as pessoas estão muito ligadas a isso, aos profissionais de saúde, então então essas palavras é que nos permitiram entender que realmente o medo era o fator primordial, porque se nós olharmos o entendimento dessas palavras, medo, morte, isolamento, que dá o maior percentual das evidências, vale salientar que essa foi não é 100%, porque se somarmos aí o percentual, vai dar mais de 100%. A metodologia era o quanto essas palavras foram apresentadas no universo total dos formulários, tá certo? Tanto para Araguaína quanto para o entorno. Pode passar o outro aí, Vinícius. Então, já é por Regis, deixa eu só finalizar aqui. A questão é o seguinte, e aí tinha uma outra discussão, que era somente os idosos, né? Que ia atingir primeiro os idosos, e nós percebemos pelos nossos levantamentos, pelo levantamento, que a faixa etária também incluía os jovens. Nós tivemos, né, entre 18 a 25 anos, 25% dos que responderam o nosso questionário. Mais 0,22 de 25 a 35, mas menor, de 35 a 50, nós tivemos 42%, e de 50 a 60, que já entra nessa faixa, né, de idosos acima de 60 anos, nós tivemos 0,9%. Mas também podemos inferir que esses dados talvez não tenham atingido esse universo mais próximo, mas o medo estava muito mais próximo nessa faixa etária aí adulta, de 18 a 50 anos.
porque eles estavam tendo acesso a uma série de informações. Também verificamos no formulário a forma de acesso dessas informações. Então, as redes sociais, mas os jornais impressos e a televisão foi o canal de muita informação, que essas informações estavam chegando para esses interlocutores. Também podemos ver que outras perspectivas, o próprio WhatsApp é uma ferramenta que tem levado e ampliado aí as informações sobre essa situação. Outra questão importante dos que responderam nossos questionários foi que mais de quase 90% dos interlocutores acreditam que o distanciamento social é fundamental para essa questão. É fundamental que tenhamos também nesse mesmo percentual o papel da ciência de transmitir essas informações, da regularidade dessas informações. Aqui, para o universo de Araguaína, nós tivemos a obrigatoriedade da máscara a partir do dia 17 de abril. E todos tinham ciência, mas foi recorrente aqui que o uso não era o mais evidente. A maioria usou. Nós também perguntamos o acesso a essas máscaras, foram quase sempre caseiras, com profissionais locais de tecido, mas também não tinham as informações como lavar e descartar as máscaras, mas 68% acha extremamente desconfortável, e isso dificulta, né, a relação do uso dessas máscaras. Temos outros elementos aí para discutir, mas eu creio que a gente pode trazer para o debate. Vamos trazer a fala do Regis, e aí a gente continua dialogando. Muito obrigada. Bem, esse nosso trabalho, ele, ao associar algumas escalas, a urbana, do espaço intraurbano, das cidades, o espaço regional e as redes técnicas, que são as rodovias. Tem mostrado essa correlação entre a expansão do vírus, os principais centros urbanos, em termos de densidade populacional, e os principais eixos, as principais vias de transporte. A dinâmica da mobilidade no Brasil, ela, principalmente no interior, ela é predominantemente marcada pelos transportes rodoviários, principalmente pela ausência de uma oferta de serviços de linhas aéreas significativas nessas regiões. Boa parte dessa realidade foi mapeada naquele estudo do IBGE, de 2016, ligações rodoviárias e hidroviárias, um amplo estudo no Brasil que vai fazer todo esse mapeamento das ligações dos transportes intermunicipais no Brasil. Então, quando você pega principalmente esse interior do Brasil, nossa região, as dinâmicas de interações entre os municípios são predominantemente realizadas por transporte coletivos, por ônibus, vans. Muitas delas não possuem CNPJ, inclusive, são transportes alternativos ou informais, são transportes informais. Uma das principais regiões, depois do Nordeste, é a nossa, que tem transportes informais. Bem, e a Fiocruz tem mostrado, principalmente nas suas notas técnicas, uma preocupação com a dinâmica regional. Então, se nós pegarmos a nota técnica do dia 4, nota técnica 4 de maio, a Fiocruz vai alertar que as decisões tomadas em um município
afetam os outros da sua rede de relacionamentos, revelando a importância de um olhar regional nas ações de combate à Covid-19. O fechamento, a abertura de um município, o isolamento social no município, principalmente quando esses municípios formam arranjos populacionais, como São Geraldo e Xambioá, deveriam ser pensados em conjunto, recomenda essa nota. Imagina, um município que está ligado a outro, se um faz um isolamento e o outro não faz, e esse que não faz continua proliferando, há uma tendência que esse isolamento do município que fez tenha, digamos assim, um impacto reduzido. Então, esse olhar regional nos permite, segundo a Fiocruz, um cuidado com a expansão do vírus e o pensar essas políticas públicas para a sua contenção. Não é à toa que o IBGE liberou os dados preliminares do principal estudo de rede urbana que esse instituto faz, que é a região de influência da cidade, liberou os dados preliminares relacionados à região de influência das cidades. Nós sabemos que as cidades não existem de forma isolada. Existe um cotidiano econômico, afetivo, cultural, que faz com que essas cidades tenham ligações permanentes. Como notou a professora Kênia, a gente é mobilizado o tempo todo para os encontros. E não só os encontros no espaço urbano, no espaço da cidade, mas os encontros regionais. É um parente que está em outra cidade, é um compromisso que está em outra cidade, nosso cotidiano nos mobiliza para esses fluxos. Então, essa escala regional é fundamental. E esses fluxos se dão principalmente pelas vias que têm maior densidade. E aí, principalmente, a rodovia 153 ou Belém-Brasília. É uma polêmica em torno da nomenclatura. Existe essa polêmica. Uma outra preocupação é que esses mapas anteriores, eles demonstram muito bem que nosso recorte regional pega aí Tocantins, uma parte do Pará e do Maranhão. Então, essas ligações entre estados, essa política entre estado, também é outro elemento que poderia ser pensado em conjunto. Porque basta a gente pensar que Araguaína foi noticiado a devolução, inclusive, de pacientes para o estado do Pará, porque esses fluxos nem sempre respeitam as regionalizações das regiões de saúde. Eles não respeitam as fronteiras, eles passam esses estados. Então, pessoas do Pará procuram serviços de saúde em Araguaína, até para uma questão racional. Se a gente pega também alguns estudos da Fiocruz, com base no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, há, para alguns elementos, como médico por 10 mil habitantes, uma maior quantidade no Tocantins do que nessas regiões do Pará e do Maranhão. Dito isso, nós temos que pensar que nesse estudo do IBGE que eu citei há pouco, existe um grande eixo que vai de Goiânia a Belém. É o principal eixo, é a principal densidade rodoviária que existe na região norte. Existe um pouco lá em Rondônia, mas nós estamos numa região de maior densidade em termos de fluxos rodoviários da região norte. Isso pode subsidiar no entendimento da proliferação do vírus nessa região. Então, essas observações nos permitem identificar alguns padrões de difusão regional do vírus, até o momento que nós levantamos os dados. Ele tem se concentrado nos centros regionais, como Palmas, Araguaína, Imperatriz e Marabá. A partir deles, há uma concentração de casos em centros subregionais, como Redenção, Balsas, Conceição do Araguaia e Açailândia. E aí temos que abrir uma exceção para Paraupebas. Se olharmos do ponto de vista das centralidades, Paraupebas não tem uma centralidade equivalente a Araguaína e nem a Marabá, mas tem uma população equivalente e tem densidade econômica importante, principalmente por grandes corporações que tem no seu território. Então, Paraupebas tem muitos casos e o entorno de Paraupebas.
E aí, nós devemos observar a importância das ligações de Paraupebas. Para você ter ideia, Paraupebas tem, por semana, 546 ligações com Canaã dos Carajás, 978 com Marabá, 748 ligações semanais com Eldorados e 762 com Curionópolis. Então, esse eixo que vai de Paraupebas a Marabá é um eixo de fortíssimas interações espaciais. Um fluxo intenso. E esses fluxos têm possibilitado a expansão do vírus nessa região, a gente acredita, nessa região que vai ali de Marabá, Paraupebas, ao sul de Paraupebas, chegando por Redenção, vai em Couto, formando esse arco nessa região. Um terceiro nível de materialização do vírus são as pequenas cidades. Que naquele momento apresentavam pouquíssimos casos ainda. Mas esses casos, eles seguem um padrão. Eles seguem um padrão de difusão nessas pequenas cidades. Não nos parece que acontece de forma aleatória. São cidades que estão situadas às margens das principais rodovias, ou então são cidades que estão no entorno de centros regionais. Isso é muito importante, porque uma cidade que está no entorno de um centro regional, ela estabelece com esses centros importantes ligações. Estou colocando Paraupebas como uma exceção. Importantes ligações. Há ligações cotidianas para trabalho, para procura de consumo, necessidades básicas de consumo. Às vezes, a compra no supermercado é feita no centro regional. E aí, para ilustrar, eu cito que Araguaína tem ligações semanais com Nova Olinda, que é um centro no entorno e que está proliferando vários casos, são 348 ligações diárias, não, semanais. Conforme aquele estudo que eu mencionei do IBGE, para nos respaldar melhor nessas interações. Então, em torno dos centros regionais, em torno dos principais eixos rodoviários dessa região. Era isso. Então, pessoal, muito bom, obrigado, Regis. Professor Denival, então a gente pode fazer o seguinte, abrir para o debate, né? Aqui no chat ainda não houve nenhuma inscrição de perguntas, mas se alguma pessoa esteja interessada em fazer alguma pergunta, o microfone está aberto. E então aguardo um pouquinho. Manifestação de alguém. Ninguém por hora. Então eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade duas, né? Uma é em relação a esse fluxo do contágio do vírus. No início da palestra, vocês mostraram um mapa, né, onde havia o avanço da Covid nessa região que vocês trabalharam, que seria essa porção norte, Vale do Araguaia, Tocantins. Aí tem lá Imperatriz, Paraupebas e Açailândia, Araguaína com quase nenhum caso no início, né? Já Imperatriz e Paraupebas com alguma coisa. Palmas também já tinha alguma coisinha. E assim, como é que foi a relação, como é que vocês descrevem a relação ou vamos dizer assim, o cruzamento entre rodovia e transporte aeroviário? Porque inicialmente Imperatriz, Paraupebas e Araguaína e Palmas são as 4 cidades que teria, né, a chegada de voos e saídas diariamente. Até nessa excepcionalidade colocada para Paraupebas, que o Regis comentou no final, Paraupebas tem um aeroporto que acho que tem até um fluxo razoável de gente chegando, né? E bem no início da pandemia, havia aquela relação de as cidades onde houve um surto mais rápido, foi justamente aquelas que tinham aeroportos com a chegada de voos internacionais, né? Aí, assim, a gente sabe que a nossa região, igual vocês colocaram, tem essa influência muito forte do contexto rodoviário, né?
seria a nossa região mais propensa a um contágio rodoviário e menos aeroviário, ou seria um padrão aeroviário e posteriormente rodoviário? Eu acho que o Regis podia responder, mas eu queria fazer só um comentário antes. Araguaína ficou, se não me engano, quase uma semana sem casos novos, então chegou a ser em torno de uma dezena de casos, e aí as pessoas passaram aquele tempo, né, 15 dias lá, e praticamente a cidade estava sem caso ativo. E aí houve uma viagem técnica de uma empresa de Araguaína que presta serviços de telecomunicações em Paraupebas, e uma equipe técnica daqui foi até Paraupebas, e lá fazer uma manutenção no equipamento, e aí eles voltaram, e um dos rapazes voltou doente, né, e aí, a partir desse momento, foi exatamente no momento em que o comércio tinha, como o Vinícius falou, o comércio tinha totalmente, né, sido reaberto, as academias, os restaurantes, estava tudo reaberto, em torno do dia 15, e aí foi, se você olhar no mapa de contágio, em Araguaína, os casos, a notificação dos casos, você vai ver que aí há uma explosão. Então, no caso de Araguaína, existe uma contaminação inicial, que é aérea, a pessoa vem pelo aeroporto, essa pessoa é localizada, né, no caso 1, digamos assim, esses casos são controlados, mas aí depois a dinâmica rodoviária que vai trazer o caso. Hoje a gente está, não tinha saído ainda mais cedo, mas hoje a gente estava em torno de 1.500 casos na cidade, né, então, basicamente conectados com essa rede de fluxo que está nessa porção norte dos vales do Rio Araguaia e Tocantins. Mas o Regis, se quiser... De fato, a gente tem uma dinâmica aérea importante em Paraupebas, e não só em relação ao transporte compartilhado de passageiros, mas principalmente a transporte individual também. Então, você tem pessoas com capital alto, a gente sabe a quantidade de táxi aéreo, de aviões individuais que transitam nessa região do Pará é muito grande. Então, há um fluxo de aeronaves importantes, porque, como a gente coloca no artigo, Paraupebas, ele é uma cidade que estabelece interações espaciais com frequência a longa distância. Então, nós temos uma dinâmica econômica que propicia a vinda de pessoas de outros estados, uma circulação nacional de pessoas com frequência naquele território pelas atividades econômicas que ali são desenvolvidas. Então, temos ali, certamente, uma atividade aérea importante, assim como relacionada a essa dinâmica econômica. Eu não sei, como você colocou, em relação ao transporte, a gente não fez um estudo em relação a isso, mas detido em relação ao transporte de passageiros. Teria que fazer na ANAC, fazer um levantamento mais detalhado sobre isso. O mesmo teria que fazer também em relação a essas outras cidades e mapear o fluxo de passageiros e fazer um cruzamento desses dados da ANAC junto com a evolução dos casos. Então, para se deter a exatamente aquilo que a gente sabe, eu fico circunscrito àquilo que o Dernival colocou, que é mais essa dinâmica de Araguaína. Até se a gente comparar com os setores que se expande o vírus em Araguaína, essa expansão é muito mais horizontalizada. Então, a expansão do vírus, ela não começa numa dinâmica mais vertical, dos setores com maior renda, mas são setores de média renda na cidade, quando a gente compara o número da prefeitura. Fazendo uma associação aqui, que quem viaja mais de avião é quem tem maior poder aquisitivo. Tem mais uma pergunta aqui. Sueli Marques, você gostaria de fazer ela via microfone? Bom, eu vou fazer a leitura aqui então. Tá. Ela diz o seguinte: gostaríamos de saber se a pesquisa está atenta ao número de óbitos em Araguaína ser inferior às demais cidades. Bem, esse não foi, até o momento que a gente finalizou a pesquisa, que foi essa primeira versão que vai para a revista IGEA, não havia ocorrido óbitos em Araguaína ainda, né? Então a gente não colocou esse dado, mas na versão final, né, que é esse segundo momento, que é no final de junho, aí sim a gente vai inserir e a gente pode considerar, né? A gente não, ainda, como diz o Regis, para nos ater ao que nós sabemos, né, o que nós fizemos,
esse não foi uma variável que nós pensamos, enfim, problematizamos. Ao menos não até agora. Uhum. Aqui no chat... pode falar, Vinícius. Na verdade, assim, tem isso de fato, né? Mas houve uma escolha nossa, né, no início do trabalho, de trabalhar com o número de casos, por entender que a gente precisava contextualizar como que o vírus estava circulando nessa região. Existia um discurso de forma muito forte e organizada de que o vírus não chegaria em Araguaína, ou se chegaria de forma muito leve, de forma muito menos intensa. E a pesquisa nossa buscou, no primeiro momento, né, que é esse momento que a gente conseguiu organizar o texto agora, mostrar como é a circulação do vírus na região. A partir daí, a gente vai ter uma série de desdobramentos, né, de observações, que por exemplo, uma coisa que a gente não fez ainda foi um recorte de classe, né, que é importante fazer também, porque, de fato, os casos de coronavírus, eles acontecem diretamente nas maiores cidades, nas cidades com ligações internacionais do Brasil, daí as capitais metropolitanas, e daí vai interiorizando para o país, né, por meio das malhas viárias, né, só que essa interiorização geralmente sai da capital para o interior, né? É muito esse contexto, né, primeiro as capitais, primeiro as metrópoles maiores, depois as menores metrópoles, depois as capitais para o interior. Essa é uma dinâmica muito comum de avanço do coronavírus no país. Então, quando a gente olha a questão da classe, naturalmente as pessoas de classes maiores ou de renda maior vai ter um contágio de forma inicial, né? E depois disso, com a abertura do comércio, né, a gente vai ter uma outra pulverização, que essa pulverização vai ser um pouco mais de pessoas em classes inferiores, né? São os trabalhadores do dia a dia. No caso do Brasil, por exemplo, os caminhoneiros foram atacados de forma muito intensa, né? Nas cidades, o pessoal que estão trabalhando nos atendimentos, que estão sendo menos protegidos, né? Então, uma série de questões estão sendo discutidas isso. Então, nossa pesquisa, ela não teve esse foco também por isso, né? O foco do óbito. Tem uma inscrição da Kênia Ferreira Rodrigues, ela gostaria de fazer um comentário. Fica à vontade, Kênia. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho, né? Nós realmente... Pessoal, pode abrir a câmera para falar, tá? É só quando a gente estiver em silêncio, a gente mantém para poder a transmissão ficar mais fácil. Mas quem for falar, pode abrir a câmera e o microfone. Fica à vontade. Lançar um sol em vocês, né? Não, eu queria comentar que a gente tem acompanhado esse trabalho de vocês e ele está bem interessante, batendo realmente, né? Mostra com a cartografia aí o que está acontecendo na nossa região. Eu estou participando, representando a UFT lá no comitê do Covid da prefeitura, né? Participo de todas as reuniões e eu não sei se vocês gostariam, mas eu acho que esse estudo deveria ser levado para aquelas pessoas lá. Eu posso até intercambiar essa questão se vocês toparem apresentar para eles, né? Porque eu acho que o próximo passo aí vai ser entrar essa dinâmica da ocorrência de casos e mortes, né? E lá eles têm, a prefeitura está mapeando os casos que são do pessoal de Araguaína e os casos que são de fora também. E eu acho que aí essa metodologia de vocês ajudaria muito na condução, né? Eu não sei também, tem que ver do lado de lá, sempre essas inter-relações não são assim tão simples quanto a gente queria, né? Mas eu julgo que é importantíssimo. E agora a gente tem aí uma pressão muito grande dessa questão econômica, né? Realmente, a gente observa pelos dados, ontem mesmo à noite teve reunião, e eles mostraram que nas internações está até conseguindo ter um resultado positivo no tratamento, mas o problema, a partir dessa semana agora, é porque os casos aumentaram. Sexta-feira a gente teve uma reunião
achou que a coisa estava começando a ser controlada, o prefeito até deu a esperança de pensar essa semana em reabrir o comércio novamente. Quando chegou ontem, só ontem teve 100 casos, que é do dia anterior, né? O dado de ontem é de anteontem, na verdade. Então, há um complexo aí para se tomar decisões, né? De ordem de controle da saúde. Araguaína é o polo. Todo o Bico do Papagaio está desguarnecido totalmente dessa rede hospitalar, e é uma preocupação muito grande, porque se essa semana colapsar nossos leitos, aí vai para Palmas, e de Palmas é um grande pulo, porque de Palmas tem que ir para Brasília ou Goiânia. Não tem outro centro hospitalar mais próximo. Então, a gente está muito preocupado. E eu acho que, assistindo lá e assistindo cá, há uma união aí de formas, né, de ver o problema, de discutir o problema, que são muito interessantes. Seria isso. Kênia, nós oferecemos para a Secretaria de Saúde, no início da pesquisa, a gente se colocou à disposição, e a gente se coloca de novo à disposição para conversar, né, porque desde o início, né, o NIOS é um núcleo de agroecologia, mas é um núcleo muito interessado em articulação institucional, né. A gente acredita que para enfrentar os problemas, a gente precisa articular as instituições, os sujeitos. Então, a gente propôs e a gente está disposto, de novo, enfim, né, a dialogar com a Secretaria Municipal, porque, efetivamente, no dia que a gente fechou a pesquisa, o Vinícius, a gente fechou, assim, no dia 2, era o último dia de mandar para o artigo da revista. Aí a gente fechou, a gente falou assim, a gente terminou o artigo assim, vai explodir o número de casos em Araguaína. Porque estava chegando, assim, a gente via pela cartografia que estava chegando em Araguaína, assim, que ia explodir. E aí, foi acontecer nos dias seguintes, né, passou uma semana sem casos, praticamente, e depois, em um mês, 1.500 casos. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. Só uma outra questão. Fica à vontade, Vinícius. Interromper a fala de vocês, mas é porque aqui a gente chamou atenção sobre o dado de ontem de Araguaína, né? Mas, na verdade, o dado de ontem não é de ontem, ele é de 15 dias atrás. Porque o caso de coronavírus, ele demora um tempo para poder piorar e para poder ser diagnosticado. Então, o caso que foi notificado ontem, ele foi adquirido 15 dias atrás. Então, ele demora 15 dias para que você saiba que esse caso existe. Aí, depois desse caso existindo, então tem 15 dias incubado aí, que a gente não estava sendo notificado. Então, todo o trabalho, em média, né, de notificação de casos de coronavírus, ele se dá a cada 15 dias. Então, eu peguei o coronavírus hoje, eu só vou conseguir ter o resultado de fato, e mostrar um exame positivado do Covid, de forma, em média, né, depois de 15 dias. E algumas pessoas conseguem com 7 dias, mas o normal é com 15 dias. E é essa a grande preocupação, porque estava-se na esperança de que aquele lockdown de uma semana iria surtir, e agora o negócio explodiu com lockdown, sem lockdown, o negócio está muito... e a preocupação com os próximos dias, exatamente porque ele reflete o dia anterior ao lockdown. Quando estava subindo, eles fizeram o lockdown, aí agora nós estamos começando a ver o efeito do lockdown. E não foi positivo, ou seja, esse lockdown não, pelo menos por enquanto, a gente... De ontem para hoje foi 100 casos. Esse dado está sendo dos positivados, né, depois do exame lá. Pode continuar, desculpa aí. Vamos passar aqui para a próxima. Então, a próxima inscrita é a Kelly Cristine. Kelly, pode ficar à vontade de fazer a sua pergunta. Estão me ouvindo? Estamos, Kelly. A professora Kelly. Oi, professora, tudo bem? Não vi o nome da senhora aqui, não. É porque aí está a Kelly Cristine, né? E normalmente é Kelly Bessa. Eu gostaria muito de parabenizar o grupo, né? Eu já tive acesso à parte da pesquisa que foi divulgada no site da UFT, e estamos aí aguardando a publicação pela revista, né?
E Rodolfo, né, o professor Rodolfo e eu, a gente também está trabalhando aqui num artigo, que a gente está pensando, né, a discussão dos 3 primeiros meses. Mas nós estamos trabalhando em cima dos dados brutos, né, dos dados secundários disponibilizados, né, os dados registrados, os dados oficiais. E aí me chama muito a atenção que o trabalho tem uma parte importante com relação à percepção e ao medo. Uhum. E a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido. Uhum. Como que as pessoas, né, se vocês perguntaram para as pessoas o que elas pensam da pressão que os comerciantes e os empresários estão fazendo sobre o governo para promover a abertura das atividades econômicas. O que elas pensam sobre isso? Vocês perguntaram, e o que as pessoas sentem sobre isso? E se vocês fizeram, assim, e talvez fique aí uma sugestão, de fazer, não sei se vocês já fizeram, fazer um contraponto, né? As pessoas que não estão vinculadas às atividades comerciais, as pessoas que não estão vinculadas aí, né, ao conjunto de empresários da cidade, e a percepção desse pessoal que está ligado às atividades econômicas. Qual que é a percepção deste pessoal? As mortes aumentam no país todo, o número de casos explode, né? Como vocês já bem colocaram, nós temos uma defasagem de 15 dias com relação à doença. A doença é muito perversa. Ela nos deixa em desvantagem de 15 dias. Então, né, o número de casos vai aumentar muito mais. E o que as pessoas estão sentindo? Tanto os comerciantes e empresários, como as pessoas, né, comuns, como todos nós, que estamos aí lidando com essa situação. E, no mais, parabenizar pela pesquisa, né, é uma iniciativa muito boa, a gente está lidando com dados no momento em que eles estão ocorrendo, então a gente tem um grau de dificuldade, é um esforço grande, parabéns. Kelly, bem, a gente também tá de olho no trabalho de vocês aí, né, porque a gente ficou sabendo que vocês estavam fazendo, né, também pelo site do FT, né, e a gente espera que, eu acho que vamos acabar fazendo um trabalho de convergência, assim, né, a gente vai conseguir dar um panorama da região centro-sul e da região centro-norte do estado. A gente entendeu, nesse primeiro momento, a gente entendeu que o medo, ele é fruto de uma desorientação relacionada a essa guerra de representações políticas, né? Então, as pessoas estão desorientadas, elas não sabem quem acreditar, porque o presidente fala que era uma gripinha. Ao mesmo tempo, o ministro do presidente falava, gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério, né? Aí, o prefeito, inicialmente, de Araguaína, de várias cidades, os prefeitos reagiram muito rápido, os governadores reagiram muito rápido, e aí os prefeitos falavam uma coisa. 15 dias depois, o prefeito de Araguaína muda o discurso totalmente, abre tudo, depois ele muda de novo. Isso aconteceu também em Marabá, isso aconteceu em Redenção, isso aconteceu em Imperatriz. Então, assim, as pessoas estão muito desorientadas. Então, por um lado, é essa questão, o medo tem muito a ver com essa desorientação. As pessoas estão com medo, as pessoas sabem das condições da saúde pública, das suas condições econômicas para a saúde, aqui na região do Bico, do sul do Pará, do sudeste do Pará e sul do Maranhão, né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão é que o medo das pandemias, né, ou das epidemias e das pandemias, é um medo histórico, né? Aí entra a minha mãozinha de historiador, né? Ele é um medo histórico, então, assim, ele é um medo recorrente. Então, a palavra pandemia ou epidemia, ela historicamente é uma palavra que traz medo, porque ela traz uma memória social de coisas como a peste negra, né? Então, você tem uma convergência, quando a gente entendeu que, na verdade, a gente estava trabalhando com os dados, com a notificação, né? Ou seja, a gente não trabalha com os dados, os casos reais, a gente trabalha com os casos notificados, porque a gente sabe que existe um problema sério aí. Mas a gente entendeu exatamente que as pessoas estavam com medo porque há uma sensação de desorientação. Primeiro, não tem cura, o presidente fala que o remédio funciona, os médicos falam que não. Então, assim, um ministro da Saúde fica um mês, internacionalmente, países referências para nós, né, que são a Europa, falam que o negócio é um problemão, começa a morrer gente na Europa, o que a gente não via pelo menos 60 anos, né, então há um momento de desorientação e isso provoca o medo. Então a gente não abordou o medo, né, por essa pergunta que você fez, a gente abordou como, digamos, uma resposta das pessoas, né,
a toda essa desorientação que a resposta política e econômica produziu ao Covid. Se a Kênia quiser completar alguma coisa... Não, acho que é isso mesmo. Como nós não tínhamos, num primeiro momento, né, a gente não selecionou os segmentos que iam ser interessados os formulários. Nós fizemos assim, em Araguaína, era espacial mesmo, quem vivia em Araguaína e quem estava nessas outras cidades. E a partir muito de uma rede próxima, porque a gente circulou isso num período curto de tempo, né? Quem sabe talvez a gente vá replicar essa metodologia para a gente ter uma percepção melhor para o outro artigo, que é para o final de junho. Nós estamos ainda... estávamos terminando esse, como o Regis falou, a gente está falando só do que a gente já tem em mãos, mas a gente pensa em terminar essa articulação. Porque, na verdade, esse artigo, ele foi se desdobrando de uma ação que era muito inicial, que era de comunicar com as comunidades através dos vídeos que o Denival falou lá no início, que a gente fez um material para mandar para as comunidades, né? Então, a gente... Aí depois veio esse gama, quando a gente começou a espacializar, começamos a ver os mapas, aí a gente percebeu que precisava de outras ferramentas para entender esses dados. Mas nós não fizemos assim, setorizado, como você perguntou, nesse primeiro momento. Mas a gente vai anotar aqui a sugestão. Obrigada. Eu acho que é muito interessante, porque chama muito a atenção o posicionamento do empresariado de Araguaína. Fizeram uma carreata grande há 2, 3 dias, não é? Uhum. Então, quer dizer, Araguaína está com 1.500 casos, né? Uhum. De ontem para hoje. Então, e chama muita atenção, e é uma correspondência para o país inteiro, né? Que a gente se pergunta, né? O que sensibiliza os empresários no Brasil, né? A gente fica diante dessa questão. Quantos vão ter que morrer para que haja uma sensibilização do empresariado brasileiro? Aqui então, teve na escala também hierárquica da rede, né? Da macrometrópole paulista até uma cidade de complexidade regional, como Araguaína, Marabá e Imperatriz. Então, acho que chama muito a atenção. Aqui aconteceu um caso bem interessante, assim, negativamente interessante. Aqui nós temos uma rede chamada Nosso Lar, né? Esse empresário, ele é um dos mais ricos da cidade, e ele promoveu uma oração, ele pegou, acho que um pastor, e o pastor ficou voando no helicóptero dele em cima da cidade, e ele orando aí, né, fazendo enfim, porque Araguaína não ia ser atingida, tal. E inicialmente, nós também acreditávamos nisso, porque assim, não aconteceu. Aí a gente falou, nossa, até dia 10 de abril tá tudo bem, né, eu passei meu aniversário aqui dia 6, tranquilo, nossa, que bom, né, esse negócio tá bem longe, e quando de repente a gente viu que ia chegar. E aí, toda a pressão para reabrir, não sei o que, ele, o campeiro, que é o mercado não é da cidade, não sei o que. Aí teve, a empresa dele foi a primeira a fechar, porque deu, se não me engano, 7 casos, né, aí foi aquela confusão, a loja fechou, né, e aí começou a fechar, fechou a Concrenorte, que é uma outra empresa grande daqui, na semana passada foram os frigoríficos, né, o Minerva foi 55 casos num dia, né, o frigorífico Água Amarela foi 50 casos no dia também. Então, assim, parece que enquanto não chega realmente, enfim, né, dentro da casa deles, no sentido dentro do comércio, dentro do estabelecimento comercial, eles não, né? E aí houve durante o lockdown, houve uma chamada para fazer uma carreata na cidade contra fechar, né? Araguaína não pode falir, uma coisa assim. E a polícia militar foi e impediu, né? Mas essa semana eles fizeram e foi grande, assim, foi significativo. Tem uma questão também, que eu acho que é interessante, porque a gente não fez essa análise, eu acho que a gente tem que fazer, e aí talvez não só mas juntar todo mundo, começar a pensar isso, sobre a questão de classe, porque isso, no meu entendimento, é uma questão muito marcada, né? Então, os grupos, os empresários, por exemplo, que são em minoria, né, e eles estão numa posição de privilégio, eles podem ficar em casa, né? A classe média pode ficar em casa. Né? Agora, o trabalhador, a pessoa do chão de fábrica, o atendente das lojas, eles não podem parar.
porque é esse que garante a sustentação de todo mundo. Então, esse aí tem que ter coragem, esse tem que colocar ele lá na frente da loja, ele tem que atender as pessoas, né? Coloca uma máscarazinha lá que tá tudo certo, você vai ficar garantido, tem um álcool gel na sua mão, né? Então, e esse entendimento entre os homens jovens, ele é muito forte, né? A gente não pode esquecer que existe uma questão de gênero muito forte, né? E aí, gênero e a questão etária, né? Então, nós temos os homens jovens sendo colocado como linha de frente disso, que se alinha muito ao discurso presidencial, por exemplo, né, de que você é forte, você tem histórico de atleta, você consegue superar isso, né? Só que, na verdade, não. E aí, quando a gente vai pegando os casos, por estado, por exemplo, a maioria dos casos, existe uma certa equilíbrio entre homens e mulheres, né? Dificilmente tem, assim, 30 homens, 70 mulheres e o inverso. Geralmente é 50, 49, 51, 49, enfim. Mas vai ver que a concentração do número de casos se dá entre pessoas de 30 e 50 anos. Né? Os óbitos não, os óbitos eles vão lá para depois de 60 anos. Mas o número de casos ele tem de 30 e 50 anos, e tem um número expressivo de homens. Então, esse argumento ele é um argumento de classe, mas também de gênero, e aí envolve uma série de questões. Então, quando a gente começa a entrar no olhar, né, a partir dos números, né, a partir dos números de notificações que são os números que não são verdadeiros, mas que é o que está oficializado, a gente percebe uma série de frentes de trabalho, que aí sim, aí acho que cabe trabalho para observar a questão de raça, de classe, né, a questão de gênero. No meu entendimento, por exemplo, existe uma questão de raça também muito forte, mas ainda não existe dados numericamente para isso, né. Então, assim, a gente tem, infelizmente, né, foi apresentado para a gente um contexto de muito trabalho para tentar explicar o que está acontecendo. Pessoal, então vamos passar para a próxima pergunta. O próximo inscrito aqui é o Oscar. Oscar, pode ficar à vontade para fazer essa pergunta. Oi, tudo bem? Está me vendo? Sim, todos estão te vendo. Beleza. Então, prazer, meu nome é Oscar, eu sou engenheiro ambiental, doutorando do CIAMB, orientado pelo professor Fernando Moraes, e parabenizo a iniciativa, excelente contribuição, gostei bastante do mapa, da espacialização dos dados que vocês fizeram, e realmente temos dois problemas na análise espacial. Primeira, os dados concretos, dados reais, realmente, do que está acontecendo, e o segundo é espacializar essa percepção ambiental. Acho um desafio muito grande para a área da geografia fazer isso, mas excelente contribuição. Bom, minha pergunta, e depois eu queria fazer uma contribuição também com um estudo incipiente que estou fazendo, porque, não sei, assim como vocês, fico incomodado com a situação, mesmo não sendo da área da saúde, mas tendo conhecimento de algumas ferramentas, quis aportar algo, então fiz um pequeno esboço de um projeto, mas com relação ao risco. Eu queria perguntar para Vinícius. Vinícius, como vocês pretendem calcular esse risco? E, bom, caso vocês não tenham, eu gostaria de dar uma contribuição também. É isso. Rapaz, é sempre bem-vindo qualquer tipo de apresentação de proposta, ferramenta. A gente precisa conversar muito sobre o assunto, né? No início, a gente nem estava pensando no risco, a gente estava, de fato, assustado com a postura do poder público em relação aos números, né? Isso foi o medo nosso, né, que estava sendo diagnosticado no trabalho. O medo nosso também era o medo de que tudo fosse aberto e ficasse por isso mesmo. E aí a gente nem preocupou muito com o risco, na verdade, a revista que nos chamou a atenção foi só de um risco. O primeiro trabalho que nós fizemos foi apontar para o cenário que se faz para trabalhos dentro do Ministério da Saúde, mas até de morte mesmo, que é para cada 100 mil habitantes. Então, a gente calculou, por exemplo, o quanto de casos existem para cada 100 mil habitantes, inclusive para cidades que não têm 100 mil habitantes. A gente manteve o cálculo, a estimativa proporcional, né? Mas se você tiver outra ferramenta, por favor, nos apresente. Sim. Bom, não sei se caberia, nesse momento, a compartilhar a minha tela. Cheguei a fazer alguns mapas, mas caso não dê tempo, eu poderia fazer em outro momento, sem problema. Não sei, Túlio, o que você acha? Poderia mostrar o que eu fiz para tentar contribuir? Sim, acho que sim. A gente tem um tempo ainda para perguntas.
Os gráficos que você chegou a fazer, não é? Aqueles materiais? Isso. Vocês acho que é legal. conseguem ver minha tela aqui? Estão conseguindo ver? Ainda não. Bom, tem um problema aqui, talvez... Deixa eu fazer de novo. No seu próprio mapa aqui, como tem outros que foram feitos, existe, como o Regis falou, né, a BR-153 como uma hipótese importante, né, na disseminação no estado do corona, né, do vírus. Mas se você olhar, por exemplo, Gurupi é uma cidade que é um entroncamento importante da BR-153, né, e o número de casos lá é muito baixo em relação, por exemplo, ao que tem em Araguaína. Então, a impressão que a gente tem, ao menos inicialmente, é que não se explica essa aceleração do número de casos em Araguaína sem considerar a conexão da BR com esse entroncamento regional. Porque você vê que vai de, sei lá, assim, sobe, né, um foguete subindo, né? Porque tivemos um problema com o Oscar aqui, ele saiu da reunião. Deve ter sobrecarregado a conexão dele. Bom, eu vou passar para a próxima. A Suzete. Pode ficar à vontade, Suzete, fazer pergunta. Vou fazer a leitura, então, ela não se manifestou aqui. Diante dos resultados preliminares... ela pediu para ler, tá ok. Diante dos resultados preliminares do estudo, quais são as propostas para a gestão pública na prevenção dessa expansão do Covid para os interiores pelos eixos rodoviários? Aí ela agradece a atenção. Regis, responde. A gente tem discutido um pouco isso, acho que o Regis podia. Eu vou responder, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é cautela. A gente precisa ter cautela, cuidado, porque exige um conhecimento técnico do que pode ser feito. Acho que a primeira coisa é disponibilizar o material, mostrar onde estão os principais focos, e que, a partir disso, os médicos, os especialistas, os gestores possam, de repente, tomar as medidas sanitárias adequadas para aquela região, para aquela localidade. Eu penso que nossa principal função é fazer esse levantamento, mostrar essas concentrações e esses corredores de incidência de dados totais das notificações. Mas, a título de, talvez um pouco de especulação, uma preocupação, e não é de hoje, que eu acho que a gente tem que pensar essa questão, são como que a gente trabalha a regionalização dos fluxos de saúde. A própria Fiocruz coloca que a regionalização do IBGE talvez seja a regionalização mais real. Porque se você pensa que cidades desse limite estadual, elas procuram não necessariamente a cidade regional do seu estado. Então, não necessariamente quem está em Estreito procura Imperatriz. Não necessariamente quem está em São Geraldo procura Marabá. Então, isso cria uma série de problemas do ponto de vista desses fluxos. Então, pensar essas regionalizações é importante. Outra questão que tem sido discutida é criar centros intermediários entre um centro regional e um pequeno centro local. Só que aí você esbarra em alguns problemas, que é a falta de equipamentos, a falta de médicos. Porque se discute muito, vamos comprar respiradores, vamos instalar leitos de UTI. Você pode ter 300 leitos de UTI, se você não tiver intensivista, você não resolve nada. São profissionais altamente capacitados, altamente escassos no mercado também. Então, esses centros subregionais, que se situam entre um centro local, como alguns hospitais na região do Bico nós temos hospitais na região do Bico, hospitais regionais. A gente não sabe até que ponto o fortalecimento desses centros seria importante num processo de contenção. Porque o que a Fiocruz coloca também é que a demanda muito grande nesses centros regionais dificulta o atendimento da sua própria população.
E é o que a gente tem visto, por exemplo, em Araguaína e em Marabá. Ou seja, você além de atender a sua região, você tem que atender uma região muito grande, como o Dernival colocou no início, de mais de 1 milhão, a região toda. Mas se você pega só a região de Araguaína, é em torno de 500 mil. Só a região de Araguaína. Isso é uma população significativa. Então, estou colocando esses elementos do ponto de vista geográfico, do ponto de vista daquilo que a gente conseguiu levantar. Mas eu agradeço a pergunta, mando um abraço para a professora Suzete, possamos nos encontrar em breve, bem, com saúde. Passando aqui para a próxima pergunta. Então, a Onésima. Onésima, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Eu vou fazer a leitura aqui. Tá, ok, eu vou fazer a leitura aqui. A pesquisa contempla apenas o eixo rodoviário. Aí ela explica que a pergunta é com base nas informações da região do Bico-Pagaio, que está com barreiras sanitárias entre os municípios. E mesmo assim a população utiliza o rio para tráfego entre Imperatriz e São Miguel, Imperatriz no Maranhão e São Miguel Tocantins, e também Praia Norte no Tocantins, para abastecimento da região, além da região de Araguatins e Pará. Bem, a gente não, por enquanto, a gente não considerou o transporte fluvial, né? Mas é uma informação muito relevante para a gente, porque aqui também, no caso entre São Geraldo e Xambioá, né, o fluxo pela balsa, que é intenso, mas você tem um fluxo intenso também pelo rio, né? Até, por exemplo, também Araguatins, Esperantina, você tem um fluxo pelo rio que é um fluxo importante. E esse fluxo pelo rio a gente não atentou ele ainda, né? Então é uma questão importante para colocar para a pesquisa. Eu queria só comentar uma questão sobre os fluxos dos rios. Essa é uma pergunta fundamental, porque, pelo menos em São Geraldo, que eu conheço um pouco mais, você tem uma verdadeira subversão das medidas sanitárias. Então, teoricamente, em tese, não é para passar nenhum ônibus e nenhuma van do estado do Tocantins para o estado do Pará e vice-versa. Só que acontece, eles criaram uma estratégia, eles vão até o rio, todo mundo desce em Xambioá, passa em barco, e do outro lado, pega outro ônibus ou outra van para seguir a viagem. Então, assim, esse fluxo nunca chegou a ser interrompido, esse fluxo da fronteira. Inclusive, foi flagrado um caminhão cheio de gente, passando na balsa, um caminhão baú, com pessoas dentro, para tentar passar da medida sanitária. Ônibus já voltaram, então, vários ônibus já voltaram, porque tentaram passar compulsoriamente, chegaram no território de São Geraldo, a polícia colocou para voltar para trás. Agora, outro aspecto, para além dessas estratégias, é que a gente tem que pensar, no caso de São Miguel, que você cita, São Miguel e Imperatriz, essas cidades que são arranjos populacionais, o IBGE não coloca nem a porcentagem de ligações entre elas, porque elas são consideradas, se não me engano, como uma coisa só. Porque elas formam um arranjo ali, um núcleo. E nesse sentido, é muito difícil você interromper o fluxo, porque parte dessas pessoas que moram em São Miguel trabalham em Imperatriz. Parte dos que moram em Xambioá trabalham em São Geraldo. Então, você tem uma série de dificuldades para interromper esse fluxo. Mas eu concordo inteiramente que é uma questão que a gente precisa olhar com mais cuidado, até para mostrar que as tentativas de interrupção dos fluxos, as medidas que teoricamente são corretas, estão sendo subvertidas pelo outro meio de transporte que não tem nenhuma representatividade na nossa região, que é o hidroviário, que, ao contrário, tem muita representação no Amazonas. Mas aqui está sendo utilizado para fazer subversão. Passando aqui para a próxima inscrição. A Isarete,
Zarete, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Bom, eu vou fazer aqui para ela a pergunta. Quanto aos números de casos em nosso estado, espacialmente falando, há alguma análise dos dados comparando a zona urbana e zona rural? Vinícius? Na verdade, Zarete, o que acontece? Acho que, na verdade, a resposta é simples, né? Não, não tem. Por que que não tem? Porque existe uma dificuldade de sistematização de dados, no meu entendimento. Sabe? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não temos um hábito na gestão pública do país de fazer organização de dados, seja eles quantitativos ou qualitativos. Existe, por exemplo, um movimento desde os anos 2010 de melhoria da infraestrutura de dados espaciais, por exemplo, no Brasil. Né? E foi criada a INDE para isso. Então, como nos grandes centros, agora que isso está sendo consolidado, né? Araguaína, por exemplo, ela paga uma empresa para fazer os dados espaciais dela, sendo que ela tem a gente em Araguaína para fazer isso, teoricamente, sem ter que pagar a gente, em teoria, né? A gente está pensando em fazer articulações e parcerias. Eles não sabem, os poderes públicos não têm isso dentro do cotidiano. Então, naturalmente, não vai ter essa diferença entre zona rural e zona urbana. O que se tem, na verdade, é o número de pessoas de Araguaína que tem casos de coronavírus. Mas, por exemplo, eu acho que o contexto da zona rural das cidades do norte do Tocantins, ela não é o mesmo contexto, por exemplo, de outras regiões. Por quê? Porque nós sabemos que boa parte das pessoas de Araguaína, pelo menos, tem sua casa na cidade, mas também vão para a zona rural. Né? Em Campos Lindos, por exemplo, aumentou o número de pessoas de fora durante a pandemia, porque as pessoas de Campos Lindos que estudavam fora, trabalhavam fora, voltaram com suas famílias todas para Campos Lindos. Então, Campos Lindos, por exemplo, passa a ter um número de casos. Né? Quem levou? Foi o caminhoneiro ou foi o migrante que era de outro, estava em São Paulo, por exemplo, e a família de Campos Lindos foi para lá e de lá ele foi para a zona rural? A gente não tem essa resposta, porque a gente não tem o dado, a gente não tem esse dado. A única coisa que tem é isso. Eu estava conversando com o Rodolfo, né, da professora da geografia lá de Porto, a gente estava comentando isso, né, o quanto que é difícil você explicar para as pessoas, e ainda mais para o poder público, a importância de se organizar os dados, né, de você ter número, pelo menos número, para depois você ter questões para buscar informações qualitativas, por exemplo. Né, então, nós estamos nesse contexto. Infelizmente, dados da zona rural nós não temos, né? Pessoal, já encaminhar aqui para o final do debate. Tem mais uma inscrição aqui da Maria Leal, e depois dela eu queria fazer só também uma pergunta, e aí se tiver alguém mais para se inscrever, eu peço que se inscreva agora, aí para a gente caminhar daqui a pouco para o final do debate. A Maria Leal, então, fica à vontade para poder fazer suas considerações aqui, sua pergunta, ela faz um comentário. Maria? Bom, eu vou fazer aqui uma leitura, então, do que ela comenta. Gostaria de pontuar o caso de Tocantinópolis, em que o comércio praticamente não fechou as portas. É interessante observar que no mapa dos casos confirmados, o centro da cidade, que é também o centro comercial da cidade, é onde se localiza grande número de casos confirmados, e com tendência crescente. Aí ela continua aqui, na verdade, dos 88 casos, segundo o boletim de ontem, 23 estão no centro da cidade. A gente não fez um tratamento tão específico dos dados ainda, Maria, mas Tocantinópolis, como outras cidades pequenas, elas têm uma característica do comércio e moradia estarem no mesmo espaço, né? Então, é possível que isso tenha alguma correlação. Eu acho que a Kelly também falou umas coisas, assim, eu já pensei em várias dissertações de mestrado aqui, né? O Oscar falou. Então, assim, o Vinícius falou uma coisa que a gente não tratou, que é a questão etária e racial na cidade, né? Vocês podem pegar os boletins diários em Araguaína, a maioria dos casos são jovens entre
20, 39 anos, né? Isso criou muitos problemas na cidade, porque quando deu o lockdown, os jovens iam para chácaras em redor e faziam festa, está proibido vender cerveja na cidade, a cerveja foi para R$12 a garrafa, tem onde todo mundo, quer dizer, como a professora Olivia falou aqui, tem toda uma série de sociabilidades que vão criando modos de resistir, né, às políticas. Então, se o Vinícius quiser comentar alguma coisa para a gente poder... Essa pergunta eu acho ela importante, né, porque mostra um pouco essa coisa do polo, da questão central nas cidades menores, né, que ela de fato é muito importante, mas ela mostra um pouco disso, da dinâmica interurbana, né, aí é a dinâmica interurbana de cada lugar, né, e aí, naturalmente, onde as pessoas circulam mais, né, nas cidades menores, no centro tem mais circulação de pessoas, né, enquanto as pessoas não entenderem que é preciso parar de circular pessoas, o vírus não vai parar de circular. Essa é a grande questão. Não tem muito segredo, né? É o seguinte, o vírus precisa parar de circular. E você vai conseguir registrar ele após 15 dias. Então, se você parar de circular hoje, daqui 15 dias, os primeiros dados vão ser coletados. Então, não tem muita, no momento, né, pelo menos o que você está entendendo, não tem muita saída mágica. Eu gostaria só de fazer uma fala sobre isso. Estava vendo uma fala do Ayrton Krenar, e ele falou muito simples. A questão é que esse vírus é dos humanos. A natureza está até se reestabelecendo em alguns lugares, né? Por conta dessa... E aí, ficar em casa é a forma de se proteger. Então, a gente tem que perceber, principalmente aqui em Araguaína, a gente percebe que as pessoas não estão entendendo que o isolamento é a ferramenta mais eficaz. E aí, mesmo com toda a intervenção das políticas de ações públicas, né, mesmo que pontuais, isso não está acontecendo. As pessoas não estão... Como nós nunca passamos por um processo desse, de isolamento, né, isso ficou muito lá na história, né, porque quando a gente lê sobre isso, é lá no início do século XX, com a peste negra, é outra realidade. Então, as pessoas não sabem lidar com isso. E a contra-informação científica também tem auxiliado bastante nessa confusão do senso comum, principalmente. Então, as campanhas, cuide de si, para cuidar do outro, as pessoas estão achando que é meramente ilustrativo, mas não, elas são necessárias, e como o Vinícius falou, se não parar a circulação das pessoas, o vírus não vai parar de circular. Era que eu lembrei da fala do Ayrton Krenar, e que foi muito forte. Realmente, não atinge nenhum ser vivo além do ser humano. E o ser humano não está sabendo lidar com essa situação. Era isso. Bom, a professora Kelly se inscreveu, vou passar a palavra para ela. Professora? É rapidinho, né? Só para parabenizar, né, a equipe, falar que eu me sinto também na mesma situação de vocês com relação às questões para as quais a gente não tem resposta, né? Questões que os dados não chegam nem perto, tá? Infelizmente, a nossa sociedade estava muito despreparada. Teve tempo para se preparar, né? Porque China, Itália, Espanha, Alemanha, né? Vieram antes de nós tivemos tempo para nos organizar um pouco melhor, mas nós não conseguimos, sobretudo, por uma ineficiência da classe política, tá? Isso tem que ser dito. Então, há uma ineficiência na gestão da pandemia por parte dos nossos entes, né? O município, o Estado e a União, né? Fazendo o maior estrago na figura aí, né, do presidente da República. Então, nós estamos fazendo as pesquisas, levantando os dados, mas também com muitas dúvidas, com inclusive um pouco de receio, né, de escrever o material, porque os dados não nos dão, de fato, as respostas que a gente pergunta,
tá? E também concordo plenamente com a equipe. É um vírus humano. Nós não temos imunidade para ele. E ele está circulando uma velocidade muito rápida, porque nós não temos imunidade. Então, nós precisamos, né, a mobilidade, né, a compreensão da mobilidade humana é a compreensão da difusão, da propagação do vírus. Então, na medida em que nós nos movemos, ele se expande entre nós, tá? E só uma ressalva para concluir, com relação a essa porção norte do Tocantins, né? Ela sempre desperta muito meu interesse por conta de um conjunto muito denso de relações. Há uma vida de relações na porção centro-norte, né? Sobretudo aí com as 3 principais cidades, Araguaína, Imperatriz e Marabá. É uma vida de relações historicamente construída e híbrida, tempos lentos e tempos rápidos. Então, muitas vezes aquilo que vocês chamaram, né, de subterfúgio aí, na verdade são solidariedades orgânicas, tá? De tempos lentos. Com certeza. Né? Então, me chama muita atenção a riqueza regional nesta porção, né, norte do Tocantins, sudoeste do Maranhão e sudeste do Pará. Menos densa do que no sul do Tocantins, Gurupi. Porque, na verdade, as 2 macro-regiões, Araguaína e Palmas. Gurupi cada vez mais subordinada à capital. E aí chama de novo a atenção essa força no norte de Araguaína, né, que consegue fazer, na hierarquia urbana regional, frente à capital, Palmas. E Gurupi, ao mesmo tempo, não consegue, até por uma proximidade maior. E pela riqueza dessa vida de relações que nós temos aí no norte do estado, nessa macro-região. Mas parabéns, estamos aí à disposição e vamos cruzando as informações para a gente chegar aí, né, não a respostas propriamente ditas, né, mas a um entendimento, né, nessa busca de entendimento da situação atual na qual a gente está vivendo. Parabéns. Eu queria, Túlio, só... Você vai fechar agora, Túlio? Pode continuar, pode falar. Não, eu só queria... Tem mais uma pergunta, tem uma pessoa escrita. Então faz a pergunta que eu queria fazer um comentário. Tá. A última, então, a pessoa escrita aqui. Eu ia fazer uma pergunta, mas pelo avançar, e o tema não é, assim, diretamente ligado à Covid, é uma curiosidade que eu tenho, que foi abordada pelo Regis, a questão da BR-153, Belém-Brasília, mas ela não vem, assim, diretamente ao caso agora, eu posso fazer isso depois. E então eu passo para a Kênia, ela também queria fazer uma consideração, acho que é a Kênia Rodrigues. Eu mesmo. Eu acho que do mesmo jeito que eu estou participando no grupo de lá, eu vou colocar aqui impressões como uma pessoa cidadã, né? De alguém que está andando e vendo. Araguaína, comércio está fechado? Aonde? Quem está fechado? Porque se você pegar meio agropecuário, está livre. Né? Açougue, supermercado, tudo isso, né? Até as vendinhas estão abertos. E eu acho que é esse o grito que alguns representantes lá da Seara estão dando, que a grande verdade é que os pequenos foram fechados e os grandes estão funcionando. E aí, sim, esse pequeno, ele não tem caixa para viver, né? Enquanto que os grandes, que têm caixa para segurar um tempo, estão tranquilos, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí, na hora que eu estou lá avaliando, eu começo a olhar para também esses pequenos comerciantes. Assim como olho, por exemplo, para a feira, para o agricultor familiar que tem que trazer ou colocar esse seu produto, porque ele também vende esse produto. Então, assim, tem diferentes gradações para a gente avaliar nessa crise, e igual vocês falaram, tudo é novo.
não tem padrão, né? O que eu estou observando lá? Por exemplo, o protocolo de cuidado médico parece estar funcionando, mas eles estão desesperados, porque funciona se eles derem conta de atender. E aí vocês falaram a questão dos profissionais da saúde. Será que nós vamos ter profissionais para atender se esse negócio realmente chegar a um caos igual... Ninguém sabe, ninguém tem a noção do que pode. E essa dualidade, gente, é terrível, assim, né? Você falar para a pessoa, falar, olha, é um vírus, qualquer lugar que você tocar, você pode vir a se contaminar. Só que tem pessoas que estão se contaminando e não estão tendo nada, e tem pessoas que vão passar por um processo, né? Então, assim, são tantos estudos, tanta coisa que a gente tem que colocar na costura. Eu acho que um modelo que eu vi num dos trabalhos aqui, que os tempos nossos agora é a figura da coxa de retalho, com retalhos bem coloridos e diferentes, e vindo de diferentes locais, né? Então, assim, eu acho que quanto a gente puder se ajudar nessa... Né, a outra palavra que eu estou trazendo e estou tentando colocar lá. Eu falei, olha, a gente tem que observar o momento, né, ver essa perspectiva de temporalidade e ajudar uns aos outros. Então, eu fico aí à disposição, gostei demais e quero continuar acompanhando, né, essas discussões, porque realmente eu, particularmente, acho que dias mais duros virão. Obrigada aí. Bem, Túlio, só antes de você encerrar, eu só queria comentar que a professora Olívia Macedo está aqui presente. A Olívia, ela é a pessoa que constrói essa categoria que a gente está usando, que são a categoria Vales dos Rios Araguaia e Tocantins, no trabalho dela, desde a dissertação de mestrado. Então, ela tem estudado esses fluxos na região aqui dos vales do Rio Araguaia e Tocantins desde o século XIX. E ela está aqui presente assistindo a gente, estamos aqui, né, ela vai dar as contribuições dela, não falou nada, né, só uma coisa aqui, mas agradecer a presença dela e dos colegas todos, né, que estavam por aqui de Araguaína, que estão assistindo, e agradecer o espaço, né, que o CIAMB deu para a gente, agradecer a parceria do Regis, do Vinícius, da Kênia, e nos colocarmos à disposição aí para, enfim, para continuarmos, enfim, para dialogar com a Kelly, com o Oscar, enfim, com todo mundo. Ok, professor Denival. Então, assim, a gente parte agora para os finalmente do encontro, né, de hoje. Agradeço ao professor Denival por ter aceito o convite, assim como o Vinícius, a professora Kênia, o Regis, né, acho que as palavras de hoje de vocês foram excelentes. É uma pesquisa, né, regional aqui a nível de Tocantins, mas que tem uma interpretação nacional, e acho que vai ser, para nós aqui no programa, acho que foi muito bom. Parabenizá-los. Gostaria também de agradecer a todos os membros presentes, né? Hoje nós tivemos aqui, em algum momento, até 56 pessoas, foi muito bom para o nosso seminário, agradecendo também a presença de todos, e comunicando que semana que vem, então, partimos para o nosso quarto encontro. Esse quarto encontro vai ser com a professora Elineide e a professora Marina, que ambas são aqui do programa do CIAMB, onde o tema é quarentena, o que o Brasil pode aprender com o passado. Então, eu agradeço novamente a todos, né, e a gente dá por encerrado o encontro de hoje. Obrigado de novo, todo mundo. Um ótimo final de semana a todos aí, a gente se vê semana que vem. Um abraço, pessoal. Obrigada a todos pela presença. E parabéns pelo excelente trabalho. A gente fica muito honrado, né, em ter pesquisas tão interessantes aqui na nossa região. E eu só tenho a parabenizá-los.